Parte 1. A história da Alcateia de Alphas. Criada no final do século XX, a Alpha Pack, ou a Alcateia de Alphas, foi um dos principais antagonistas da primeira metade da terceira temporada. Essa Alcateia era como nenhuma outra, pois consistia apenas de lobisomens alfas. E pior, esses olhos rubi também eram individualmente únicos, pois, com exceção dos gêmeos, cada membro matou todos os betas de sua Alcateia anterior para roubar o seu poder, os tornando-os alfas aprimorados, com habilidades sobrenaturais ainda mais fortes, além, claro, de cada alfa da Alcateia ser único de alguma maneira. Você vai entender. No entanto, até hoje não se sabe se esse bando funciona como um bando normal, em que o mínimo de 3 betas amplificaria o seu próprio poder, bem como o poder do seu alfa. Mesmo todos aqui sendo alfas, o bando tinha sim um líder, o Deukelion, que estava sob a liderança dos 4 alfas subordinados, Ennis, Kali, Ethan e Aiden. Apesar de todos serem olhos vermelhos, ainda tem sim uma hierarquia entre eles. Deukelion, que uma vez se declarou o alfa dos alfas, era o líder do bando, como também o mais forte dentro de todos ali, com a Kali atuando como a segunda em comando. Não é dito explicitamente se o Ennis era de classificação mais alta do que o Ethan e Aiden, mas parece que ele foi, dada a forma como os gêmeos foram tratados pelos outros membros da Alcateia. E, o fato deles não serem tecnicamente alfas aprimorados. Mais à frente você vai entender o porquê. Essa Alcateia chegou a Beacon Hills no início do verão de 2011, onde eles imediatamente capturaram os fugitivos da Alcateia Hale, o Boyd e a Erika, que fugiam dos caçadores, e também pegaram a Cora Hale nesse processo, que havia retornado à cidade depois de ouvir falar de um novo alfa Hale, que estava construindo um bando em Beacon Hills. Como parte do plano do Deukelion, os alfas não se revelaram até agosto de 2011, quando eles finalmente se mostraram, agora sem os caçadores, para os incomodarem. Originalmente, acreditava-se que a única missão dos alfas em Beacon Hills era recrutar o Derek Hale, mas com o tempo acabou sendo revelado que, enquanto eles sim estavam interessados no Derek, eles queriam que o Derek se juntasse para que o Scott McCall, um verdadeiro alfa em potencial, se juntasse também. Deukelion não queria a Alcateia mais forte, senão ele só ficaria recrutando uma dezena de alfas. Não, Deukelion queria o bando perfeito, que ele acreditava que poderia alcançar através da adição de um True Alpha, algo muito raro. Curiosamente, só mais tarde, já lá em 2012, final da 4ª temporada, só lá que a gente vai entender o porquê o Deukelion queria o Derek na Alcateia, já que Derek tinha potencial para ser um evoluído, e sendo um alfa, ou seja, um alfa evoluído, Deukelion teria aquilo que ele sempre buscou, a Alcateia perfeita. 3 alfas aprimorados, um alfa Voltron, um alfa genuíno e um alfa evoluído. Só que aí que tá, Deukelion decidiu que se ele não pudesse convencer ou manipular o Scott a se juntar ao seu bando, ele forçaria o Scott a matar para que o seu potencial de True Alpha fosse destruído, já que isso quebraria a mente do Scott. Para alcançar a primeira opção, ou seja, convencê-lo, Deukelion fez com que cada alfa realizasse uma tarefa específica. Ethan e Aiden foram instruídos a se aproximarem do Danny e da Lydia, pois o Deukelion sabia que um deles era bastante importante para o Scott. Enquanto isso, Kali e Ennis foram encarregados de manipular o Derek para se juntar ao bando, ameaçando matá-lo se ele não massacrasse todos os seus betas. Quando a Kali, que viu o Derek apenas como um alfa desesperado para proteger um bando de adolescentes insignificantes, quando ela ficou de saco cheio de tentar convencer o Derek, Deukelion matou o Ennis e culpou o Derek por isso, assim deixando a Kali furiosa e bem motivada, já que Ennis e Kali tinham um relacionamento amoroso, e se caso nada disso desse resultado, Deukelion forçaria não só ao Derek a matar os seus betas, como o Scott a matar alguém próximo dele, quebrando todo o seu potencial. Claro, os esforços da Alcateia de Alphas para recrutar Derek e Scott foram tanto quanto desviados pela chegada da druida negra Jennifer Blake, que pretendia se vingar dos alfas depois que a Kali desfigurou ela quando a Jennifer ainda era emissária da Kali. Isso como parte da iniciação da Kali como uma alfa aprimorada no bando dos alfas. A Jennifer foi bem sucedida nessa tarefa, pois ela matou a Kali
usando a sua telecinese para empalá-la com centenas de cacos de vidro, ferindo-a muito além da sua capacidade de cura, e quebrou o pescoço da fusão do Ethan e Aiden, matando a centelha de Alpha neles, o que os rebaixou para ômegas, com o Deukalion sendo o único sobrevivente que manteve os seus poderes de Alpha após a derrota e morte da Jennifer e a ascensão do Scott. A Alcateia de Alphas foi assim dissolvida, como resultado de ter restaurado a sua visão e assistir pessoalmente a ascensão do Scott ao posto de verdadeiro Alpha. Deukalion se tornou um completo pacifista, tirando da sua cabeça a ideia de ser o Alpha dos Alphas e ter a Alcateia perfeita. Meses mais tarde, Aiden foi morto em combate por um Oni, e na sexta temporada, Deukalion foi morto pelos caçadores depois de treinar o Scott e a Malia para que eles lutassem contra o Anui-K T, sendo baleado várias vezes no peito e no abdômen. Isso deixou o Ethan como o único ex-membro sobrevivente da Alpha Pack. Opa, e aí, tudo bem? A Alcateia de Alphas foi o bando de lobisomens mais B10 de toda a série Teen Wolf, pois era um bando inteiro de olhos vermelhos, dos quais pelo menos 3 eram alfas ainda mais fortes, tendo o poder de todos os seus betas dentro deles. E hoje eu vou apresentar tudo sobre eles, a história deles, o objetivo, por que eles foram formados, o símbolo deles e cada membro e a sua função e hierarquia. Antes, eu só quero te agradecer por você estar inscrito no canal, ter deixado o seu gostei e o seu compartilhamento. Sério, brigadão mesmo por ter feito isso, porque isso dá um gás do caralho pro canal. E conheça a Shop Premium Brasil, a loja de artigos e utilidades parceira aqui do canal. Já tem um moletom de Teen Wolf na loja, dá uma olhada no link na descrição, beleza? Parte 2, o símbolo da Alcateia de Alphas. Como toda e qualquer Alcateia em Teen Wolf, os Alphas também têm o seu símbolo. O símbolo deles é uma adaptação de um Triskelion, só que em vez de um triângulo com 3 espirais brotando de cada lado, a versão adaptada pelo Deukalion era um triângulo com 3 linhas retas, onde as extremidades eram dobradas em um ângulo de 45 graus. Assim, as pontas desse Triskelion lembravam a letra alfa do alfabeto grego, diferente do símbolo da Alcateia do Peter, se é que dá pra chamar de Alcateia, mas enfim, diferente da espiral do Peter, que representava a sua própria vingança, diferente do Triskelion do Derek, que representava as mudanças de um lobisomem, e das faixas do Scott, que representa a ferida aberta e tudo que a Alcateia dele teve de sacrificar ao longo da sua jornada. Não se sabe o que esse símbolo dos alfas significa ou como ele se tornou o símbolo da Alcateia, mas os alfas deixam muito claro que esse é o cartão de visita deles. Parte final, todos os membros e a sua hierarquia na Alcateia. Agora que você conhece tudo sobre a Alcateia de Alphas, hora de conhecer cada membro, do topo da hierarquia até o mais baixo. Começando com o Deukalion. Deukalion era originalmente um alfa de uma matilha de lobisomens, mas foi cegado por Gerard depois de tentar fazer um acordo de paz entre os lobisomens e os caçadores. Quando seu beta, Mark, viu a cegueira do Deukalion como uma fraqueza e tentou matá-lo, assim, na intenção de se tornar o próprio alfa, Deukalion mudou parcialmente e descobriu que ainda podia ver, só que na forma de lobisomem, permitindo que ele atacasse e matasse o seu beta. Foi então que o Deukalion descobriu que matando o seu beta, ele podia absorver o seu poder e adicioná-lo ao seu, amplificando as suas habilidades de alfa, ficando ainda mais forte. A partir da combinação do trauma do seu encontro com o Gerard, a sua cegueira, tirando-lhe metaforicamente também a sua visão de mundo, a raiva causada pela traição do seu beta mais leal e a onda de poder que ele sentiu ao matá-lo, a personalidade pacífica do Deukalion se corrompeu completamente, o levando a realizar um massacre, matando e roubando o poder do resto dos seus betas, permitindo apenas que a Marine Morell sobrevivesse à chacina. Assim, a Marine se tornaria a nova emissária de um novo bando que o Deukalion planejava criar, composto apenas por alfas. Ele então convidou alfas de bandos que ele já havia sido aliado. Akali, uma alfa poderosa, com a rara habilidade de modificar as suas unhas em uma forma diferente de garras, e Ennis, um alfa imensamente forte, mas eles só fariam parte da Alcateia do Deukalion se eles matassem seus próprios betas e emissários, roubando o poder deles. Provavelmente foi aqui que o Deukalion se autoproclamou o Lobo Demônio. Alguns meses depois, Deukalion encontrou os gêmeos Ethan e Aiden, que estavam sendo abusados pelo seu bando. Conhecendo muito sobre os detalhes da metamorfose dos lobisomens, Deukalion ensinou aos gêmeos a se fundirem e os ofereceu um lugar na Alcateia de Alphas assim que eles matassem todos os seus betas e o seu alfa, com a sua Alcateia
formada algum tempo depois. Deucalion tentou recrutar Scott e Derek. O primeiro viria a ser um alfa genuíno e o segundo caminhava para ser um lobo evoluído. Deucalion não só falha na missão, como também perdeu quase toda a sua alcateia, mas recuperou o seu lado pacifista, até mesmo morrendo como um aliado do Scott, o contando qual era o medo do Gerard. Diferente do que se vê muito no YouTube e internet afora, Deucalion ainda era um lobisomem. Apesar disso, é inegável a sua força monstruosa. Ele era o alfa de uma alcateia inteira de alfas, 2 alfas aprimorados e um Voltron de lobisomem, e mesmo assim nenhum deles sequer cogitava a ideia de tomar a liderança do Deucalion. Só por aí você já entende o porquê ele derrotou tão facilmente a Jennifer. Agora a segunda no comando, Kali era uma alfa com a rara habilidade de estender suas unhas das mãos e pés em uma forma diferente de garras, e inclusive foi com essas garras que ela matou todos os seus betas do seu bando original e se juntou à alcateia de alfas, a convite do autodeclarado Lobo Demônio. Mesmo parecendo amar o poder que ela ganhou ao se tornar uma alfa aprimorada e a libertação que foi matar os seus betas, mais tarde foi revelado que, antes dela se juntar à alcateia de olhos vermelhos, ela ficou em conflito sobre o preço da admissão na alcateia do Deucalion, ou seja, matar os seus betas e emissários, e só fez a chacina porque ela queria estar com o Ennis, alfa esse que ela tinha um relacionamento. Um ponto crucial aqui é que, mesmo negando e parecendo apenas cuzões em busca de poder, os aprimorados sentem sim o impacto de matar um dos seus. E isso está nos olhos deles. Os olhos dos aprimorados, pelo aumento de poder, deviam ser bem mais brilhantes. Porém, é o oposto. Não tem brilho algum. Em alguns momentos, é até difícil de ver o vermelho nos olhos deles. E isso é totalmente plausível, já que, segundo a Cora, quando um beta morre, pro alfa dele, não é como perder um ente querido. É pior ainda. É como perder uma parte dele. É como perder um braço. Agora pensa como ficou a alma desses alfas ao matarem todos os seus betas. Pois é, tá nos olhos deles. Bom, continuando, durante a missão de recrutamento do Scott e Derek, a Kali foi bem severa com o Derek, não só o derrotando 2 vezes, como o forçando a matar e absorver o poder do Boyd. Mesmo sendo poderosíssima, Kali não pôde fazer nada contra a poderosa Jennifer, que a matou na casa do rei. Kali era absurdamente forte, e mesmo não sendo a mais forte do bando, mesmo assim, Kali era um páreo duro em combate, sendo incrivelmente ágil, fora o dom de projetar as unhas dos pés como garras, o que a tornava ainda mais letal em batalha. Já o Ennis era um alfa muito alto e presumivelmente muito forte, líder de uma grande matilha de lobisomens que, como as matilhas do Deucalion e Kali, eram aliadas da alcateia Reio, liderada pela alfa evoluída Thalia Reio. Depois de perder um beta para os caçadores, falhar na transformação da Paige e ter relação direta com a cegueira do Deucalion, até porque foi o Ennis que deixou a marca de vingança no local onde o Deucalion perderia a sua visão, o Ennis acabou aceitando o convite do Deucalion para se juntar à alcateia dos alfas. Embora a gente não saiba como, o Ennis matou todos os seus betas e o seu emissário e se tornou o segundo alfa aprimorado a roubar o poder dos seus betas. Sim, ficou bem implícito que o Ennis foi o primeiro alfa a se juntar ao bando do Deucalion. Ennis lutou na batalha contra a alcateia Reio, mas depois foi morto covardemente pelo Deucalion, já que o Lobo Demônio queria que a Kali ficasse furiosa com o Derek, mesmo tendo pouco tempo de tela. Ennis era um alfa gigante. Além do óbvio, o cara era um aprimorado, sendo obviamente um dos alfas mais fortes a serem apresentados na série. Detalhe que ele sobreviveu à queda na batalha contra a alcateia Reio, mas foi morto pelo Deucalion, que Deucalion não absorveu o poder do Ennis, tá? Isso nem faz sentido. Já os últimos alfas da alcateia eram Ethan e o Aiden. Ethan e Aiden eram irmãos gêmeos lobisomens que foram mordidos. Sim, eles não eram puros. Além de ômegas dentro de sua própria alcateia, o que é bem zoado, eles eram incapazes de controlar o seu poder de fusão, que os permitiria se transformar em um grande lobisomem. Isso até eles conhecerem o Deucalion, que os ensinou a usar
toda a extensão dos seus poderes, em troca, claro, deles matarem os membros do seu bando e se tornarem alfas, assim se juntando à alcateia dos alfas. Os gêmeos fizeram exatamente isso, pois deviam muito ao Deucalion, se tornando membros da alcateia de alfas, embora ainda fossem membros inferiorizados, mesmo sendo alfas. Bom, depois do fracasso em trazer o Scott e Derek para a alcateia dos alfas, Ethan e Aiden ainda tiveram que lidar com outro problema. Depois de serem mortos, entre aspas, pela Jennifer, o lado alfa deles se quebrou, os fazendo voltar a serem ômegas de olhos azuis, agora sendo alvos fáceis para os caçadores ou qualquer um que queria a cabeça deles, depois de começarem a tentar fazer parte da alcateia do Scott. Inicialmente apenas em busca de poder, Scott e a sua alcateia fizeram com que o Ethan e o Aiden se tornassem pessoas muito mais altruístas, que estavam realmente dispostos a colocar suas vidas em risco em prol do outro, coisa que o Derek já havia explicado para eles, que era isso que o Scott esperava do seu bando. Aiden acabou encontrando a sua morte durante uma batalha contra um Oni, quando Derek, Ethan e Aiden queriam ganhar tempo para que o Scott derrotasse o Nogitsune, e embora ele tenha dado a sua vida, ele foi capaz sim de matar o Oni no processo, provando que os irmãos tinham o mérito de serem membros da alcateia do Mokol, e conquistando o respeito dos Staios, justamente os Staios, que nunca os considerou dignos de serem parte do bando. No final de tudo, Ethan foi o único sobrevivente da alcateia de alfas, atualmente casado com um híbrido de lobisomem com cânima, Jackson Whitmore. E bom, essa foi a alcateia de alfas. Talvez em questão de poder bruto, no X1 mesmo, a alcateia mais bolada que já apareceu na série. Bom, eu te agradeço pelo seu gostei, a sua inscrição e, claro, de verdade, brigadão pelo seu compartilhamento. Isso me ajudou demais já. Bom, no mais é isso. O que eu sei é matar pessoas.